Tudo bem? Primeiramente, que gostoso poder estar aqui mais um dia conversando com vocês sem essa total responsabilidade e essa sobrecarga de criar conteúdo. Eu me lembro que no último vídeo, que vai fazer mais de um mês já, eu falei um pouco sobre o como é importante para mim eu seguir criando conteúdos aqui no YouTube de forma que seja leve, prestativa e que seja uma coisa que eu use como hobby, quando eu tiver realmente alguma coisa que eu acredito que é interessante compartilhar e não aquela pressão de fazer alguma coisa para monetizar, né? Eu acho que tem muita coisa já no meu estilo de vida que é por pressão de monetização, né? Desde que eu resolvi abrir uma empresa, eu percebi que 80% do meu dia ele gira sobre isso e é muito gostoso, são as escolhas que eu fiz, não me arrependo de nada. Mas a gente tem que ter algum hobby, né? Principalmente quando se fala de comunicação, que é ligado a alguma coisa que a gente gosta de fazer sem estar diretamente ligado a dinheiro, né? E o YouTube é uma dessas coisas, né? Eu comecei no YouTube lá atrás, eu tinha lá meus 15 aninhos e acabou que foi uma coisa que deu certo, que a gente tem alguns seguidores, pouquíssimas visualizações, mas eu sei que o pessoal que tá aqui é um pessoal que, porra, gosta daquilo que eu tô falando e legal. E hoje a gente vai fazer o review deste best-seller aqui, super antigo, que, tipo, todo mundo conhece, que é o Como Fazer Amigos, tá? E influenciar pessoas. Mas antes de tudo, eu sei que vocês tem gente reclamando dos meus best-sellers, tá? Eu cheguei a fazer um review da psicologia financeira no Instagram e eu levei vários hates, porque é best-seller. Cara, é best-seller só que eu não tinha lido, é best-seller só que tem um monte de gente que não leu, é best-seller só que às vezes a pessoa passou o olho, não estudou o livro, não entendeu e não aplicou na vida dela. Então, assim, se você não gosta, saia daqui, não, ninguém é obrigado a ficar. E vou falar sobre ele sim, sobre as mudanças que ele teve na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Mas antes da gente falar sobre o livro em si, eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo na minha vida agora. Que eu estou em Buenos Aires, cara. Eu tô em Buenos Aires, vai fazer um mês e 20 dias já. Vou ficar aqui mais um mês e meio, talvez um pouquinho mais. Vim aqui porque era uma cidade que eu queria conhecer já há muito tempo, né? Uma cultura que eu já tinha tido muito contato com argentinos durante a minha volta pelo Brasil, mas eu não conhecia a Argentina de fato, né? Já tinha muita familiaridade com a língua, até mesmo com a cidade, já tinha contratos com hotéis aqui, né, da Argentina, né, daqui de Buenos Aires. Para quem não sabe, eu tenho uma agência de marketing focada em negócios de turismo, né, focada em hotelaria aí. E fiquei com vontade, planejei essa viagem, vou ficar 3 meses por aqui. A minha ideia, um pouco mais a longo prazo, talvez seja até fazer uma volta pela América do Sul, mas não estou colocando muita pressão sobre isso, né? Mas quem tá me acompanhando ali no Instagram pessoal tá vendo que, porra, assim, tá sendo um rolê muito legal, porque eu demorei um pouco pra descobrir o meu estilo de viagem, né? Eu me lembro que quando eu comecei a viajar, em 2020 mais ou menos, eu comecei a viajar sozinha. Tem vários tipos de viagens que existem, né? Que tem possibilidade da gente fazer, principalmente quando a gente não tem dinheiro, né? Então, durante muito tempo eu fiquei naquela vibe do voluntariado. O voluntariado, ele é muito legal, ele abre portas realmente pro teu autoconhecimento, mas não acredito que seja o estilo de viagem que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida, porque você abre mão de muita coisa, né? Você abre mão de compartilhar quarto, né? Você vende ali o seu tempo, né? Depois que você começa a ter um pouco mais de valorização do teu tempo, até um pouco mais da tua carreira, quando você já tem uma base de estudos e, claro, quando você tá um pouco melhor financeiramente, você vai querer pagar por um quarto ou, enfim, por um apartamento, né? No caso aqui, eu tô num Airbnb, né? Aqui em Buenos Aires, bem no centro. Vou mostrar a vista pra vocês. Deixa eu só tomar uma água. Vou mostrar a vista aqui pra vocês. É muito legal aqui, Buenos Aires, cara. Esse lugar aqui que eu tô é muito massa. Bom, então vamos lá, né, pro assunto do dia.
Tá bem friozinho aqui, abri a janela, deu um friozinho. Que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mais uma vez, ele é um best-seller, ele é um best-seller bem antigo. Tem muita gente que não gosta de best-sellers, mas como era um livro que ele era referência em diversos tópicos e eu ainda não tinha lido, eu falei, cara, eu quero ver de qual é, o pior que vai acontecer é eu não gostar, né? O primeiro tópico sobre o motivo de eu querer ler esse livro é porque, como vocês sabem, eu abri uma empresa há mais ou menos 3 anos e, logicamente, uma das coisas que você melhor tem que fazer, uma das principais habilidades, né, que você precisa desenvolver quando você se torna um empresário, quando você tá tentando, cara, vender alguma coisa, você precisa entender sobre comercial, né? E sobre liderar pessoas, né? Então, desde que eu virei uma líder e que eu virei uma vendedora, né? Assim podendo dizer, eu fui descobrindo que 70% do teu sucesso na sua carreira, ele vai ser sobre a tua habilidade de lidar com pessoas, né? E isso muda muito a situação, porque às vezes você pode ser ótimo no que você faz, você pode entender todos os tópicos que você precisa entender relacionados à parte operacional, você pode ser uma pessoa que entende 100% como entregar aquilo de forma incrível, mas se você não entender sobre pessoas e você não souber lidar com elas para chegar aonde você quer e conquistar o que você quer, você não vai ter sucesso, sabe, cara? Então, esse foi um dos motivos que eu quis ler esse livro. E surpreendentemente, ele me abriu várias barreiras, ele me abriu várias barreiras, não, ele me abriu várias portas, até mesmo para as minhas relações pessoais, né? Eu me peguei pensando em diversos ensinamentos, né? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui algumas... Isso aqui não tá roteirizado, tá, cara? Vocês estão vendo esse vídeo aqui, se pá, até sem cortes, eu tô até me surpreendendo com a minha dicção. Mas vamos lá, né? Eu vou ver se eu passo aqui algumas partes e aí a gente vai falando sobre elas. Eu tenho anotações, eu tinha esquecido. Cara, eu fiz anotações. Olha, tem tipo muitas anotações nesse livro, cara. Muitas, muitas mesmo. Ai, que bacana. Vou ler as minhas anotações, então. Bom, uma das primeiras coisas que eu aprendi, né, com esse livro, cara, assim, fugindo um pouco agora das anotações. É uma coisa que a gente tem que levar pra nossa vida. Então, a primeira das coisas cara, sai desse papel de que as coisas são sobre você. Tipo, normalmente quando a gente tá nessa transição, né, de ser adolescente pra ser adulto, eu, cara, já posso falar com um pouquinho mais de convicção sobre isso, porque eu já, semana que vem, tô fazendo 23 fucking anos. Meu Deus do céu. Mais uma vez, pra um monte de gente, eu ainda sou uma pirralha, mas pra mim 23 anos é sério pra caralho, é uma idade muito séria, entendeu? E aí, vamos lá, chegou uma notificação aqui, me distraí. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que a gente precisa necessariamente se tirar deste papel de personagem principal, como se tudo fosse sobre a gente, né? Então, em vendas também a gente fala muito sobre isso, né? Então, quando a gente quer fechar um contrato com uma empresa, sei lá, você quer fechar um contrato de R$5.000 mensais com a empresa Y, e você vai fazer uma reunião comercial, o que a maioria dos vendedores fazem, né? Eles chegam na reunião apontando todos os benefícios de adquirir o teu produto ou o teu serviço, né? Então, é basicamente um marketing ali, uma venda propaganda, né? Ela tem uma coisa assim, por exemplo, a Casas Bahia, né? Compra a minha geladeira, compra essa geladeira. Ela é frost free, ela tem não sei quantas portas, ela toca música na hora que você deixa ela aberta, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz não sei o que. Compra essa geladeira de 12 vezes de R$300 e não sei o que lá. Então ele faz justamente essa apelação dentro da propaganda, porque eles estão atirando para todos os lados. Porque vamos parar para pensar.
a diferença de você fazer uma propaganda dessa geladeira, que você tá tirando para todos os lados, e a diferença, olha lá, vamos chegar aqui, ó. E a diferença de você ser um atendente da Casas Bahia, né? Primeira coisa, o atendente da Casas Bahia, ele vai chegar lá e o que vai acontecer, tá? Ele vai chegar lá, ele vai estar lá trabalhando. Vai chegar uma pessoa. E aí, para ele ser um bom vendedor, ele tem que se tirar do papel de protagonista no sentido de eu preciso parar de pensar um pouco na meta que eu tenho que bater, tá? Então, o que acontece? Eu tô lá, sou o vendedor da Casa Bahia. E aí me chega uma pessoa lá. E aí eu já vou, oi fulano, olha essa geladeira aqui. Ela é fresh free, ela tem não sei quantas portas, ela toca música na hora que você na hora que você esquece aberta. E aí, às vezes, acho que o primeiro ponto é o seguinte, ele nem tá procurando uma geladeira. Tu perguntou pra ele o que ele tava fazendo lá na Casa Bahia? Tipo, beleza, tu perguntou, ele quer uma geladeira. Tu perguntou que tipo de geladeira ele tá acostumado? Tu perguntou qual é o valor que às vezes ele tá querendo investir? Percebe? Você percebe como é muito mais sobre quem tá comprando do que sobre você que tá tentando vender alguma coisa? E aí, suponhamos que seja o contrário, né? Ele chega lá, o cliente chega lá, o que você está procurando? Uma geladeira. Que tipo de geladeira que você está procurando? Desse tipo aqui. É isso que cabe no meu orçamento. E aí você vai diretamente mostrar para aquele cliente, né, geladeiras que estão dentro do orçamento dele. E aí você percebe como tudo fica muito mais fluido, porque mesmo que por um momento, pode parecer simples, mas não é, tá? Mesmo que por um breve momento você saiu do que você acha que ele deve comprar e ouviu o que ele está buscando. Fica muito mais fácil de você conduzir uma solução para ele dessa forma, né? Então, esse foi o exemplo que eu dei, por exemplo, no caso de vendas, né? No caso de profissional. Então, aqui, por exemplo, na agência, tem muita coisa que eu fui entendendo que é justamente sobre isso. Você tem que ouvir mais as pessoas, cara. Então, olha, se esse livro pudesse falar, ele falaria apenas, tipo, ouça mais as pessoas e para de ficar achando que as coisas são sobre você, porque elas não são sobre você. Caralho, então, assim, isso é uma coisa tem que prestar muita atenção, né? E aí ele usa até em outro momento uma analogia que eles fazem com os filhos, né? De como que a gente consegue, por um breve momento, ter uma relação melhor com os nossos filhos, né? Eu acredito que eu também já não tô muito no meu lugar de fala, porque não tenho filhos e não pretendo ter, pelo menos até os 27 anos, mas a gente nunca sabe, né? Então, aqui o que acontece, né? Quando a gente fala, por exemplo, da parte de negociação, a gente também fala sobre isso como uma relação. E, cara, olha só, eu não vou falar de crianças, porque aqui ele tá justamente usando uma analogia com os filhos. Mas eu vou falar, por exemplo, como que eu apliquei isso com a minha mãe. Se você tá assistindo esse vídeo, mãe, te amo. E talvez isso tenha ressoado bastante nas minhas relações pessoais no contexto geral, tá? Talvez não, né? Com certeza. Aqui, quando você quer fazer uma pessoa entender você, olha isso, cara. Olha só que ensinamento do caramba. Quando você quer fazer uma pessoa entender você, a última coisa que você vai fazer é discutir com ela. Mais uma vez, as pessoas só se importam com elas mesmas. As pessoas, assim, eu, você, tua família, teus clientes, teus amigos. Nós, no nosso íntimo, isso é natural do ser humano, tá? Nós somos egoístas. A gente se importa mais com a gente mesmo e com o nosso ego, tá? Do que com qualquer outra coisa. Então, assim, o que acontece muito nessa parte da negociação, né? Vamos supor o seguinte. Sei lá. Eu tô numa discussão sobre alguma coisa com a minha mãe, sei lá.
Ela tá chateada comigo porque sei lá, ela falou pra eu limpar o quintal. Tá, vamos lá. Então, a minha mãe tá chateada comigo porque ela falou pra eu limpar o quintal, só que, cara, eu tô cheia de trabalho pra fazer. Limpar o quintal, de fato, não é uma prioridade pra mim, porque eu não me preocupo tanto com isso quanto ela. Olha lá. E a gente tá ali em atrito, né? Então, aí a gente começa a entrar em como a gente reage primeiro, depois que a pessoa traz o seguinte questionamento, né? Aí a gente entra o seguinte, cara, a pessoa, ela tá me trazendo uma coisa que tá incomodando ela. Mais uma vez, vamos sair um pouco do tudo é sobre mim e olhar um pouco, tipo assim, isso é sobre ela. Entende? Ela está incomodada. Como que eu vou lidar com isso de uma forma que fique bom para mim e para ela e não só para mim, né? E quando a gente tem essa mente um pouco mais juvenil, qual que é a nossa juvenil assim, né? Eu conheço hoje em dia, até hoje, adultos totalmente maturos que vão, sei lá, brigar e arrumar confusão por 1 milhão de coisas, né? Briga por louça, briga por coisa de mercado, adultos maduros, né? A gente tá falando de pessoas de mais de 40 anos. Então, assim, o que acontece, tá? O que é uma coisa que este livro fala, não sou eu que tô falando mais uma vez. Ele fala o seguinte, que existem formas de eu responder. O como eu respondo ao que a pessoa está vindo reclamar é o que vai, assim, ressoar em toda aquela negociação, né? Porque por mais que seja uma negociação pequena, a gente tá falando aqui de lavar o quintal, isso se aplica a negociações pequenas com problemas familiares dentro de casa, mas vai se resumir também em um conflito com o funcionário, vai se resumir a uma negociação com o cliente, sabe? Então, é basicamente o mesmo sistema, né? Então, quando a gente tem, voltando, essa mente um pouco mais juvenil, a gente tem essa tendência de logo de cara, tipo, falar sobre o que eu quero, né? Então, supor, Lígia, você de novo não lavou o quintal, eu já tinha pedido pra te fazer isso. E eu vou ressoar e falar, cara, mas eu estou muito ocupada, eu não tive tempo de limpar o quintal. Tá bom, mas vai limpar o quintal agora, eu já te pedi, não sei o que, não sei o que lá. E aí, as relações, elas ficam naqueles conflitos de interesse, e aí, às vezes, o tom de voz até aumenta. E aí é que as pessoas gritam, né? Então quando as duas pessoas estão gritando, cara, é que, porra, na verdade, elas só estão querendo falar pra elas mesmas, né? Elas estão, é o ego delas que estão gritando sobre o que elas querem mostrar ali, entende? Então, quando duas pessoas estão gritando, nenhuma delas está se ouvindo. Nenhuma delas está se ouvindo. Então, algum dos dois precisa parar e ficar em silêncio para poder ouvir o que o outro tá falando e ele, com a cabeça dele, poder intermediar aquela conversa de uma forma que, tipo assim, porra, tudo bem, eu entendo, mãe, que seja frustrante para você eu não lavar o quintal. Me desculpa por isso, mas hoje especificamente foi um dia, na verdade essa semana especificamente tem sido uma semana que tá muito correria pra mim. A gente pode combinar de todo o domingo eu lavar o quintal pra você, que é um dia que eu não trabalho? Ou será que todo domingo nós podemos fazer isso juntos, de uma forma que seja mais divertida, mais dinâmica? Percebe a diferença de comunicação? Então, ele fala, aqui nesse livro ele fala muito sobre isso, né? Então, como que você consegue olhar, por isso que, mais uma vez, é sobre o outro, sabe, cara? E você não vai conseguir entender sobre pessoas se você não consegue ter empatia com elas, né? Então, eu apenas consegui baixar a minha guarda de alguma coisa, porque por pelo menos um momento eu parei pra ouvir a minha mãe e eu realmente me compadeci da insatisfação dela com eu não ter lavado o quintal. E aí você entende que não é sobre mim. E aí quando a gente entende que nada é sobre a gente, tudo é sobre os outros, e a gente começa a entender os outros, fica muito mais fácil. E tem até mesmo, tá? Esse script de comunicação, cara.
Porque você percebe que eu não tô cedendo, mas ao mesmo tempo eu ouço o que ela falou, eu em seguida peço desculpa e aí ela automaticamente se sente compreendida. Quando a pessoa se sente compreendida, ela já vai abaixar a guarda dela também. E aí sim eu falo, né, sobre o meu lado e em seguida eu já abordo uma solução. Então você percebe? Eu peço desculpa, eu falo o meu lado e em seguida eu já falo sobre uma solução, né? Se a pessoa ela for emocionalmente madura, ela vai parar de gritar. Se ela não for, daí você já entendeu que a pessoa é descontrolada. Aí a gente começa a entender padrões de pessoas problemáticas e essa foi uma das coisas que eu também entendi muito na minha vida, porque durante a minha adolescência, eu sempre tive muito medo de ficar sozinha. E eu tinha muita dificuldade em entender pessoas que são, cara, que são descontroladas, pessoas que não têm essa maturidade emocional, sabe? Então, e aí isso foi ressoando um pouco pra mim, tipo, cara, eu estou me colocando no lugar dela e ainda assim ela continua gritando, acho que eu vou me retirar desse lugar, percebe? Então é muito legal, porque a gente se isenta um pouco da responsabilidade, entende que fez o que podia na medida que dava, sabe? Isso, cara, ai, que libertador, sério. Foi uma das coisas mais gostosas que eu aprendi também desse livro. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que é relevante falar. Tá. Em diversas vezes, tá? Eles falam algumas coisas sobre reconhecimento. Aqui nesses tópicos a gente tá falando, por exemplo, no caso de liderança ou até mesmo em questão de educar os filhos, né? Então aqui tem um dado, cara, eu não vou saber se é exatamente essa métrica, tá? Não vou saber se é exatamente essa porcentagem, também não sei se é aqui, tá aqui. Mas tem uma coisa muito, muito bacana que eles falam que, primeiro, as pessoas, nós, tá? A gente tende a aumentar muito mais o que é ruim do que o que é bom. Então, vou dar um exemplo. Aquele negócio lá que passa na TV no Brasil, como é? Cidade Alerta. Cidade Alerta. As pessoas, elas ficam lá, principalmente os senhores, né? Acontece muito isso, né? O pessoal fica lá assistindo Cidade Alerta, acabou de acordar, já começa a ver aquelas coisas horrorosas e alimentar a vida, a cabeça com aquelas notícias horrendas que não sei quem foi assassinado e não sei quem morreu e tal. E aí, dentro do Cidade Alerta, a gente tem todas essas coisas e as notícias, elas correm rápido. Por quê? Porque as pessoas, elas têm a capacidade, né, de aumentar e colocar uma energia muito maior no que é ruim. Percebe? Então, sabendo disso, é uma informação. E as pessoas, elas têm uma capacidade muito menor de aumentar o que é bom. Então, por exemplo, se você vê uma notícia ruim e depois uma notícia boa, qual das duas você acha que vai impactar mais? Sabe, ali dentro? Qual das duas você acha que vai te chocar mais? Qual você acha que, assim, esporadicamente você vai falar, né, assim, sei lá, na mesa do jantar, ou quando você quiser falar alguma coisa, né? Tipo, você viu que fulano foi assassinado? Sabe? Tipo, quantas vezes você já não ouviu isso rolando ali nas conversas de família? Várias vezes. Tipo, você viu, que horror, que coisa horrível, que não sei o que não sei o que lá. E coisas boas, né? Quem que chega e fala assim, você viu que legal que 5 cachorros foram resgatados? Ninguém fica falando sobre isso. Por quê? Porque o ser humano, ele tem essa mania de aumentar muito mais o que é ruim do que o que é bom. E aí, a gente traz isso um pouco, né, para a educação dos filhos, ou até a relação com as pessoas que a gente conhece, ou até na liderança, né? Então, isso é uma coisa que eu apliquei, assim, depois que eu entendi, eu falei, caraca, eu apliquei diretamente com os meus liderados, né? Com as pessoas que tem aqui na agência, que trabalham aqui, que era sobre elogiar as pessoas, cara. Parece óbvio, mas o elogio, ele é muito mais produtivo do que uma crítica. E assim, isso parecia ridículo na minha cabeça, porque eu falei, cara, se aquela pessoa, sei lá, tá demorando pra entregar a demanda, eu vou chegar elogiando?
Eu vou chegar falando, nossa, como não sei o que lá. Cara, tecnicamente vai, só que não é assim, né? Então, vamos colocar aqui na ponta do lápis. Vamos colocar aqui na ponta do lápis. Vamos colocar como exemplo. Eu tinha uma pessoa, um design, uma época, que ele, cara, tava demorando pra entregar as coisas, tava entregando as coisas muito próximo da data de entrega, e isso tava desgastando a equipe, porque a equipe não conseguia automatizar as demandas, etc e tal. E todas as vezes que eu cobrava, ficava aquele atrito. E aí aquele atrito ia aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando, e ia se transformando numa parada desconfortável para ambos os lados, porque ninguém gosta de cobrar e ninguém gosta de ser cobrado, correto? E aí eu entendi que eu falei assim, cara, tem que ter alguma outra forma. E aí eu comecei a elogiar um pouco mais o trabalho dele, e não é um elogio, tá? Por isso que o livro, tá? Ele é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, né? É muito importante a gente se lembrar que quando a gente fala de exercer a influência sobre as pessoas, a gente não tá falando de manipulação, cara. A gente tá falando de ser realista, né? De ser uma pessoa, assim, totalmente sincera. É claro que, assim, se eu não gostasse do trabalho da pessoa, por que ela tá trabalhando pra mim? Por que eu ia estar pagando um salário pra ela se não faz sentido pra mim trabalhar com ela? Eu gosto do trabalho dela. Isso é um elogio genuíno. Isso não é uma mentira, percebe? Então, aonde que isso de fato cabe? Percebe? Aonde que esse elogio cabe? Não tô falando que a gente não tem que chamar atenção ou cobrar, mas olha a diferença. Fulano, essa demanda que tá atrasada, já falei. Ou, oi fulano, tudo bem? Boa tarde. Nossa, eu adorei a arte que você fez pro cliente X. Ficou muito legal. Mas deixa eu te perguntar, aquelas outras demandas, você consegue me entregar até hoje? A gente tá precisando fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Percebe a diferença? Porque você aumentou a atenção dele, você fez ele se sentir, fez ele sentir satisfação pelo trabalho dele, porque ele foi elogiado, e um elogio, ele pesa muito mais do que uma crítica, tá? Então, o elogio, o que eu tô querendo chegar, o elogio, ele tem mais atenção do que uma crítica, cara. Então, é muito legal porque a gente vai entendendo estruturas de empatia, né? Como que você gostaria de ser tratado no ambiente de trabalho, como que você gostaria de ser tratado pelo seu filho se você estivesse cobrando ele de lavar o quintal, percebe? E isso te torna uma pessoa melhor e torna com que as tuas relações também sejam melhor. Ouvir mais e saber como responder e como guiar uma conversa para que você consiga aquilo que você quer. E isso em tudo, cara, nas relações, nas negociações, no trabalho, realmente assim informações de ouro que a gente tem aqui, cara. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, mas eu acredito que é muito interessante a gente já ir finalizando. Não sei se tem aqui muita coisa, mas eu acho que o livro, de fato, ele fala, ele fica girando, né, nesse resumo, né, que eu acabei de falar. A gente sempre tem que olhar para o outro, sempre tem que olhar para o que o outro quer primeiro, para poder corresponder a isso de uma melhor forma, né? E é isso, cara. Eu tô muito contente porque tem algumas leituras que eu tenho me obrigado a fazer, e elas têm me ajudado bastante na minha carreira profissional e na minha carreira pessoal. E se você tem algum livro para indicar, pode ser um best-seller ou não, eu prometo que eu não vou ficar presa só a esses. Mas eu percebo que tem muita gente que não gosta de best-seller, mas eu duvido que tanta gente conseguiu entender o que tá aqui de forma tão prática, e é por isso que eu resolvi trazer para vocês, tá bom? Mais uma vez, tô muito contente, cara, de poder tá aqui conversando. Vocês percebem que pra mim é satisfatório tá falando, porque é uma coisa que tá natural. Eu tava tomando banho, eu falei, vou gravar um vídeo pro YouTube e tal. Não é uma coisa que eu tô me obrigando a fazer, a arrumar cenário, você vê? Tá tudo meio desarrumado, não tá nada assim, cadeira, não tem nada muito arrumado. Então eu quero que continue sendo esporádico assim. E me fala se vocês gostaram, quem sabe eu consigo trazer mais pra vocês. Fui!